Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo, para responder um comentário: o Espírito afirma que nos últimos tempos. Mas quando foi os últimos tempos? É isso mesmo. O Espírito afirma que nos últimos tempos aconteceria a apostasia, aconteceria isso, aconteceria aquilo. Mas quando foram os últimos tempos? As pessoas têm essa dúvida, porque dizem está escrito, e se está escrito eu tenho que acreditar. Só que as pessoas, elas acreditam em algo que elas não procuram entender as épocas, os tempos, para quem foram escritos, qual o motivo dos escritos. As pessoas pegam a Bíblia numa forma literal, como se vai ler um gibi, e fica aí lendo a história da Cebolinha e Mônica, Cascão, e fica aí lendo o Dumbo, até o Dumbo, historinha do Dumbo. Pega a Bíblia e fala, meu Deus, isso aqui é o livro do futuro, isso aqui é para todas as gerações, então, e assim não respeita. Aí vai procurar entendimento na religião. A religião, ela é mais futurista do que a pessoa que está procurando entendimento. A cabeça da pessoa fica como? Fica igual um trevo, achando que... Mas eu separei uns versículos aqui, nesse entendimento, que vai te mostrar quando foram os últimos tempos, o porquê não será mais os últimos tempos no dia de hoje. Está claro, está na Bíblia. E eu estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para te ajudar a entender os escritos bíblicos. Simples e fácil. Como eu sempre falo, a Bíblia é um livro como você pegar um livro de receita, de bolinho de chuva, da Dona Benta ou da tia Anastácia. É bem fácil de entender a Bíblia. Como que se entende a Bíblia? Respeitando as épocas, respeitando, acreditando no que está escrito. Não sendo um religioso, porque todo religioso ele é incrédulo, ele não acredita na Bíblia. Ele acredita no que o líder dele fala, no que o líder dele prega. E aí ela acredita. O líder, como o líder depende do dinheiro dos fiéis, o líder não vai falar a verdade nunca. O líder não vai ler as verdades nunca, e nunca vai passar o entendimento verdadeiro, porque ele depende do dinheiro das pessoas. Ele precisa das ofertas, dos dízimos, do sacrifício, dos votos, das campanhas. Tudo coisa da lei, tudo coisa do Velho Testamento. Tudo que Jesus cravou lá no alto da cruz. A religião se utiliza dessas coisas para explorar as pessoas. E assim as pessoas vivem nas trevas. Então vamos à leitura? Assim está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NA. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios ou espíritos imundos. Os espíritos imundos tiveram fim no ano 70. Leia Zacarias capítulo 13, versículo 2. Se você acredita na escatologia consumada, se você acredita no que está escrito na Bíblia que o juízo ocorreu no ano 70, então você vai ver que o fim dos espíritos imundos, que foi uma maldição em Deuteronômio 28, 28, sobre os judeus que não obedecessem às leis dadas, as leis recebidas por eles, então teriam perturbações de espíritos imundos. E o fim deles foi no ano 70. Aí você fala, não, mas onde eu frequento manifesta. Claro que manifesta. A operação no erro, o espírito do engano. Porque você está na mentira, você não quer acreditar a verdade, então você fica fazendo parte desse teatro dos espíritos falsos. 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. 5. Porque é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Então veja aqui, ó. No ano 317, Constantino fundou o catolicismo. O catolicismo está dentro disso aqui. O catolicismo, eles proíbem o casamento dos sacerdotes, lá das autoridades eclesiásticas. Coisa que não existe mais, tá? O fim das autoridades eclesiásticas acabou no ano 70, quando o perfeito veio. Quando o perfeito veio, acabou os dons e acabou todo o título de pastor, de bispo, de mestre, acabou tudo. Mas, na carnalidade, Constantino, no ano 317, fundou o catolicismo, que é a Igreja Apostólica Romana. E aí, isso daqui já aconteceu lá atrás. Isso aqui aconteceu nos dias de Paulo.
Porque nos dias de Paulo para o ano 300 e pouco, foram o quê? 300 e poucos anos, 200 e poucos anos. Então ali a coisa ainda estava fresquinha. Então Constantino surgiu com a religião que proíbe o casamento dos líderes. E a abstinência de alimentos? Quem é que faz? Os filhotes do catolicismo, que é o jejum. Quem é? Qual é a religião que é? Qual é o segmento religioso que é a cópia frajuta, filhote do catolicismo? Os protestantes. Os protestantes praticam o jejum, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimento. Então Paulo já estava falando que naqueles dias já tinha surgido isso. O final dos tempos era antes do juízo do ano 70. Iria acontecer essas coisas. A apostasia, apostatarão da fé. A apostasia ocorreu nos dias que General Tito dominou o Jerusalém e o templo. Muitos ali correram pro lado dele. Apostataram, deixaram a fé de lado. Eles deixaram a crença no Cristo ressuscitado, no Jesus Cristo pregado, na graça de Cristo. Muito. Então essa apostasia aconteceu naqueles dias. Os últimos dias foram aqueles lá, que foi quando ocorreu o juízo de Deus. Aí você fala assim, então agora eu quero uns versículos aqui, poucos, que mostram quando foram esses últimos tempos aqui. Veja, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 ao 31, disse Paulo aos irmãos reunidos como igreja. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuísse, porque eram os últimos tempos. E os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. O tempo se abrevia. Então Paulo estava falando para os casados que não se considerassem mais como casados, se dedicassem à obra, a pregar o evangelho, que o juízo, o tempo estava se abreviando, estava fechando. Isso foi falado entre o ano 50 e o ano 60, vamos colocar nesse intervalo. O juízo veio no ano 70. Romanos 13, 11, olha que interessante aqui, ó. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo falando em Roma para os irmãos que o tempo estava próximo, o fim dos tempos estava chegando. Em Lucas capítulo 21, olha que coisa linda. Jesus, Lucas 21, 29 ao 33, Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo, olhem para a figueira e todas as árvores, quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, leia, abre lá o capítulo 21 de Lucas e leia todo o capítulo. Você vai ver todas as coisas que precederiam antes da volta dele. Assim também, quando vocês virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. 32. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus falou que as coisas que estavam aqui para cima, se você ler, ó, eu não vou ler que é muito longo, essas coisas aconteceriam antes da volta dele. Então, quando visse essas coisas, Jerusalém sitiada de exército, as mulheres tendo que comer os seus recém-nascidos, e homens tendo que fugir para as cavernas, para os montes, era porque estava chegando próximo à volta dele, que ele viria com o reino de Deus. Você entendeu? Marcos 13, 32. Olha! Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus estava falando para os discípulos. Isso daqui Jesus falava com os discípulos. Ele não falou comigo nem com você. E nem com as pessoas que acompanhavam ele. Isso aqui no Monte das Oliveiras, ele estava reunido com os discípulos, falando da queda do templo e falando as coisas que aconteceriam no juízo. E ele falou assim, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. A respeito do dia e a hora, Jesus não sabia. Ele não sabia, nem os anjos, mas o ano ele sabia, porque ele falou que não passaria daquela geração. A geração foram 70 anos. Aí você fala, de onde você tirou isso? Leia Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel disse,
conforme os escritos de Jeremias, capítulo 25, capítulo 29, eu entendi que a desolação de Jerusalém vai durar 70 anos. Então, quando ele falou aqui, ó, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Porém, eu sei, e você vai saber agora se você não sabia. Apocalipse capítulo 9, versículo 13 ao 15. O livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. O livro do Apocalipse foi escrito para o juízo de Deus, porque o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, era... João disse que foi arrebatado, foi tomado, foi tirado, ele estava em espírito quando chegou o dia do Senhor. O dia do Senhor falado em Amós, Sofonias, Lamentações, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel. O dia do Senhor foi o dia do juízo. E ele fala em Apocalipse 1:10 que era o dia do Senhor e ele estava em espírito. Então aqui, ó, em Apocalipse 9, no decorrer dos escritos, Apocalipse 9:13, o sexto anjo tocou a trombeta. Foram tocadas 7 trombetas. Quando tocou a 6ª trombeta, disse, o 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. 15, olha aqui, o entendimento. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. A pessoa fala assim pro líder dela, olha o que eu achei no livro do Apocalipse. Sabe o que o líder fala pra pessoa? Não lê Apocalipse não. Quem lê Apocalipse fica doido, fica xaropão. No hospício tem muita gente lá internada porque ficou lendo Apocalipse. Nada, Apocalipse foi escrito para isso, para o dia do juízo. Então isso daqui não é que esses anjos estavam com a corrente, com a algema amarrado num cepo de madeira, de peroba, de aroeira, não tem nada a ver disso. Isso aqui, João, o livro de Apocalipse foi escrito de uma forma enigmática, foi escrito de uma forma espiritual. Por quê? Os escritos não deveriam ser compreendidos por todos daquela, vamos dizer, dos guardas daquela ilha de Patmos. Esses escritos deveriam chegar, foram escritos, se você vê lá no capítulo 1, versículo 11, foi para escrever, era o dia do Senhor, e foi para escrever as cartas e enviar às 7 igrejas da Ásia Menor, Tiátira, Pérgamo, Filadélfia, que estava em terra, ele estava numa ilha. Então esses escritos foi de uma forma enigmática. Por quê? Quando chegou esses escritos de uma forma figurativa, de umas formas de metáfora, os irmãos que estavam reunidos como igreja, eram para eles saberem que havia chegado o dia do Senhor, que o juízo tinha chegado e que eram para eles se consertarem, não era para ser morto, ou deveriam ser frios ou ser quentes, porque o juízo tinha chegado, o chicote ia estralar, fogo ia cair em Jerusalém e o bicho ia pegar. Então, quando esses pergaminhos, esses escritos, os guardas, quem era o que estava entre as 7 igrejas e João, os que iriam ler aquilo não iam entender. Mas os 7 anjos, o Espírito Santo ia dar entendimento para os 7 anjos das 7 igrejas, que eram os irmãos. Anjos fala os irmãos que estavam reunidos. Da mesma forma, nós temos esse entendimento hoje. O livro do Apocalipse hoje, do capítulo 1 ao 22, é a mesma coisa de você ler a receita do bolinho de chuva da Dona Benta de tia Anastácia. Claro que não tem segredo. Aí você fala assim, mas aonde você está buscando conhecimento? Não tem, não precisa, porque a Bíblia explica ela mesma, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus explica para quem ele quer. Para quem acredita, é claro, né? É quem acredita. Então, quando Jesus falou isso daqui, esse Marcos 13:32, mas a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui era no ano 30 ao ano 33. Isso daqui em Apocalipse, isso aqui foi no ano 69 ao ano 70. Porque Jerusalém, o dia do Senhor começou no ano 66 no início. Durou 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses ou metade de uma semana. Foram 3 anos e meio. O cerco a Jerusalém se deu em julho de 69. Foram 390 dias ou 13 meses. Está lá em Ezequiel capítulo 4. Capítulo 5, leia, é muito interessante para você ver o que aconteceu. Ezequiel capítulo 4 e capítulo 5. Então, os 390 dias deu 13 meses. Então, iniciou em julho de 69 e terminou no ano de agosto.
em agosto do ano 70. Houve isso. Então aqui, essa metáfora, ele estava falando que aqui, quando em Marcos 13, 32, Jesus não sabia, e ninguém sabia. Jesus sabia o ano. Mas aqui se cumpriu o que Jesus falou que não sabia. Então foram soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. Assim foi dividido as pessoas dentro de Jerusalém. Segundo Flávio Josefo disse que foi dividido em 3 partes. Um terço foi levado como escravos que tentavam escapar pulando o muro, saindo ali. Os soldados romanos pegavam e escravizavam uns e penduravam outros. Era cerca de 500 homens, pessoas penduradas todos os dias, diz Flávio Josefo. Então um terço foi morto à espada, a pendurar em madeiro. Um terço, outra parte, um terço foi levado como escravo e um terço ficou dentro de Jerusalém, onde passou pela grande tribulação, pelo grande sofrimento. Assim aconteceu. Então, encerrando agora esse entendimento simples e humilde, você vê, está tudo escrito. Não precisa malabarismo, não precisa manobras, não precisa manipulações. As pessoas fazem isso para ganhar dinheiro. Sabe, que nem você pega um negócio desse aqui, vamos dizer que eu tenho espaço, eu pego lá um espaço que eu tenho aqui, vamos juntar, coloco, em vez de, isso aqui é uma camiseta, tá um calor aqui nesse estúdio meu aqui, tá um calor tão grande, ventilador ligado, ó, eu estou aqui com uma camiseta regata e eu não fecho por causa do calor, mas como já no verão do passado, pessoas me reclamou porque eu gravava vídeo de camiseta regata, então agora o que eu faço? Eu coloco aqui, aí basta eu comprar um terno, uma gravatinha, borboleta, reunir 2, 3 vezes por semana, passar com embornal pedindo uma oferta, passando envelope. As pessoas acreditam. As pessoas acreditam. Por quê? Porque eles não têm entendimento. Pega uma pessoa maldosa, ela pega os escritos bíblicos e fica manobrando, mexendo com a cabeça das pessoas, explorando as pessoas. E muita gente faz o quê? Dá tudo que tem. Esvazia os bolsos, dá dízimo, dá 2 vezes o dízimo, 3 vezes o dízimo, oferta da viúva pobre, oferta do mendigo, oferta do rei, oferta de presente de Natal. Tem até a oferta do presente de Natal, mas os bichos é ladrão mesmo. Tá bom? Então eu vou deixar com você essa mensagem. Ó, espero ter sido. E contribua com esse canal. Ajuda esse canal a crescer, ó. Dando joinha, compartilhando com mais pessoas que você puder. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas mensagens. E vamos em frente, falando da palavra do Pai. Passando o entendimento. E você do outro lado é que pode dizer se tem coerência ou não tem coerência. O voto é seu. Faça o que você bem entender. Tá bom? E sempre eu digo, pega a sua Bíblia, qualquer texto, pega, vai assistir, comece a conferir, comece a marcar num papelzinho, aí depois você vai lá e veja, estuda, fala, meu Deus, será que combina mesmo isso aqui? Será que essa passagem está certa e tal? Você vai ver que tudo se encaixa, tá bom? Sem precisar manobra. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Fique com essa mensagem. Tchau, tchau.